Professor, que dia que você vai lançar a nota da prova? Boa tarde a todos. Neste momento, vamos dar início ao fórum referente à semana 7. Trabalharemos hoje o conceito de trabalho e energia. Trabalharemos trabalho e energia cinética, trabalho e energia potencial, trabalho e energia potencial elástica, bem como o conceito de potência. Eu sou o professor Michael Oliveira Guedes, professor do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, Campos Januário. Neste momento, em atendimento às turmas da Engenharia Civil e Engenharia Agrícola e Ambiental. Maria de Fátima, vou começar a fazer, Maria de Fátima me fez uma pergunta no início, eu vou estar procedendo à correção neste final de semana e dentro em breve eu estou fazendo o lançamento, tá bom? Ok, obrigada. Por nada. Vamos lá então, pessoal. Vou estar apresentando então minha tela. Vamos dar início então a mais uma aula para a honra e glória de Deus. Então vamos lá, pessoal. Semana 7, vamos trabalhar então o conceito de energia e trabalho. E aí, o que nós vamos estar trabalhando hoje, está aqui o tópico, né? É o capítulo 7 do livro Halliday e Resnick, volume 1, da sua 8ª edição. Então, assim, só para a gente ter um conceitozinho básico, né? Lá no livro fala o seguinte: o piloto de um dragster se prepara para uma tomada de tempo na pista de 1/4 de milha, fazendo girar as rodas de modo a tornar, né, os pneus e a pista mais aderentes, ou seja, aumentando o atrito, né, para ter uma força de tração maior, aumentando assim a tração. Em seguida, o piloto espera a linha de partida até que a contagem regressiva das lâmpadas coloridas chegue ao verde. O impulso do carro para a frente é tão forte que o carro é levantado como se fosse um foguete horizontal. A ciência e a engenharia dos dragsters está tão avançada hoje em dia que a diferença entre a vitória e a derrota pode depender de um intervalo de tempo muito pequeno. Então, os conceitos que nós trabalharemos hoje, eles são bem mais, não complexos, bem mais concisos, bem mais exatos na hora da gente determinar o que está acontecendo em um determinado movimento. Vamos supor, igual nas aulas anteriores, que a gente estava trabalhando a dinâmica com relação às leis de Newton, a gente conseguia prever o movimento. Porém, como a gente viu aqui, né, na nossa imagem inicial, um movimento como esse, uma montanha-russa, em um looping, às vezes, com a lei de Newton, em algumas situações, a gente consegue descrever esse movimento, ou até prever esse movimento. Porém, em algumas situações, utilizando leis de Newton, para você fazer o cálculo de uma determinada situação que está ocorrendo neste evento, é algo bem desgastante e algumas vezes até impossível. Então, o conceito de energia, ele vem justamente para nos auxiliar neste cálculo, nesta compreensão. Porque como eu gosto de colocar a física, ao menos para eu, né? Eu gosto muito de falar para mim, mas a gente sabe que está errado, mas é o hábito, né? Então, para mim, a física ela é interessante quando ela explica o meu dia a dia. A física, apenas para eu fazer cálculo e tirar nota, ela, para mim, ela para mim, é pouco válida. Eu penso mais no conceito de aplicabilidade. Quando eu vou estar explicando para os meus alunos o efeito Joule, eu procuro levar um chuveiro para a sala de aula, abrir ele, mostrar para ele como funciona, ensinar como fazer uma determinada manutenção, ou até um gatinho ali, né? Se porventura o filamento lá quebrar, né? A resistência, momentaneamente, para utilizar, né? Então, a física, ao meu ver, ela é muito interessante dessa forma. Óbvio, não estou de maneira alguma descartando os cálculos, nem também a capacidade da pessoa em procurar tirar boas notas para poder ter uma ascensão social melhor, né? Então, a gente tem que saber dosar essas coisas, lembrando sempre que o conhecimento é a única coisa que ninguém te toma, tá? Exceto a morte, né? Mas, tirando esses conceitos teológicos, aliás, filosóficos e teológicos, né? Vamos, então, para a nossa teoria. Então, quando a gente fala de energia, cara, definir energia é algo penoso. Por que que é penoso? Porque quando a gente fala de energia, a gente leva em consideração diversas formas de energia. Energia cinética e energia eólica são formas de energia, porém não são iguais. Então, quando eu determino energia cinética, que é a energia relacionada ao movimento, energia eólica, que é energia relacionada
ao movimento do vento, né? Ambas são relacionadas ao movimento, mas uma apenas ao movimento de um corpo. A outra, por mais que elas estejam intrínsecas, dá para fazer uma analogia entre as duas, mas não são iguais. Assim como a energia nuclear não é igual à energia hidráulica, como não é igual à energia geotérmica. Então, o termo energia, como Feynman gosta na realidade, Feynman ele introduziu esse conceito para simplificar. Energia é a capacidade de realizar trabalho. Partindo desse pressuposto, eu gostaria de ler também uma parte que está lá no início do livro, que diz o seguinte: um dos objetivos fundamentais da física é investigar algo de que se fala muito hoje em dia, a energia. O tópico é obviamente importante, na verdade, nossa civilização se baseia na obtenção e no uso eficiente da energia. Lembrando que, fazendo aqui uma junção dos conteúdos, né? Quando que deu o salto da nossa humanidade, né? Quando a gente, lá por volta de 1850, né, na primeira Revolução Industrial ocorrida na Inglaterra, nós, né, na realidade, James Watt, nós vamos ver isso hoje, conseguiu, na realidade, não foi ele que inventou o motor elétrico, né, ou na realidade o motor a combustão, foi ele que aperfeiçoou. Se eu não me engano, foi Newcomen quem criou o primeiro motor a vapor. Então, a partir do momento que o homem conseguiu compreender que a energia ela era constante e que ela se convertia de uma forma em outra, a partir daí, então, nós demos um salto muito grande. E a Revolução Industrial em si é o que fez com que hoje nós tivéssemos uma infinidade de máquinas e recursos à nossa disposição. O texto continua falando o seguinte: todo mundo sabe, por exemplo, que é preciso energia para executar qualquer movimento. Atravessar o Oceano Pacífico de avião exige energia. Transportar um equipamento para o último andar de um edifício ou para uma estação espacial em órbita exige energia. Arremessar uma bola exige energia. Gastamos verdadeiras fortunas para obter e utilizar energia. Guerras foram travadas por causa de fontes de energia. Guerras também foram decididas pelo uso de armas que liberam grandes quantidades de energia de forma explosiva. Lembrando aí, Hiroshima e Nagasaki, né? Segunda Guerra Mundial. Qualquer um é capaz de citar muitos exemplos de energia e de sua utilização. Mas o que realmente significa o termo energia? Eis a questão. Portanto, como eu disse para vocês, energia também pode ser entendida como sendo a força motriz dispersa em todas as realidades do universo o tempo todo, mesmo que não se perceba de forma consciente. Mais um termo impreciso, né? Então, quando vocês estudarem lá as leis da termodinâmica, vocês vão ver a primeira lei da termodinâmica, que é um conceito mais elegante referente à conservação da energia, e ela diz o seguinte, que energia é a capacidade de realizar trabalho derivado da posição de um objeto. Ou seja, trabalho é força aplicada para deslocar algo ou para fazer com que algo cesse o seu movimento, portanto, chegando a um estado de repouso. Então, vocês ainda vão ver isso. Então, o conceito de conservação de energia, ele é um conceito muito importante, dentre os vários conceitos de conservação que nós temos, como quantidade de movimento, conservação da carga elétrica e conservação da massa. São 4 os conceitos: energia, massa, quantidade de movimento e carga elétrica. Esses são grandezas físicas que se conservam, ou seja, possuem uma quantidade X, né? Uma quantidade finita, mas que não pode ser nem aumentada e nem diminuída. Ela apenas se converte de uma forma em outra. Continuando aqui. Então, falando do termo de conservação, a conservação da energia mecânica é uma das leis da mecânica que decorrem do princípio de conservação da energia. A energia mecânica, gente, é o somatório de todas as formas de energia, seja ela cinética, seja ela potencial. A energia potencial nós dividimos ela em 2 classes, a potencial gravitacional e a potencial elástica. De acordo com a lei da conservação da energia mecânica, quando nenhuma força dissipativa atua sobre um corpo, toda a sua energia relativa ao movimento é mantida constante. Então, nós temos forças conservativas e dissipativas. Nas últimas aulas anteriores, quando nós tratamos das leis de Newton, e nós falamos da força gravitacional, é uma força
que não é dissipativa, né? É uma força que é constante, né? Uma força, quando a gente fala da questão da energia, né? Ela vai estar mantendo. E as forças dissipativas quais são? Vamos supor, o atrito, a força de atrito, ela dissipa energia, mas aí a gente fala, mas se dissipa, está perdendo? Não. Você está perdendo a energia que você está investindo para algo, mas convertendo ela em outra forma de energia. Normalmente, a força de atrito, ela gera uma energia dissipativa, vamos supor, energia térmica. Quando você está empurrando uma caixa, parte dessa força aplicada vai ser utilizada para vencer a nossa força de atrito estático e depois para vencer o atrito dinâmico. E normalmente, como tem um atrito com o solo, essa energia é dissipada sob a forma de calor. Porém, se nós estivermos em um sistema fechado, né, em um sistema, na realidade, isolado, vamos pensar dessa forma para ficar melhor, porque o sistema isolado ele não troca nem massa nem energia. Então, se a gente não perde massa e não perde energia, o sistema se mantém constante, mesmo que a energia tenha se dissipado ou se convertido em uma outra forma. Então, isso equivale a dizer que a energia cinética e a energia potencial de um corpo nunca mudam. Ainda continuando sobre o termo de energia, nós temos, né, aqui um pouco de ciência de ensino médio fundamental, para ficar mais conciso, coerente e completo o nosso material, podemos falar que a energia ela é dividida em fontes renováveis e não renováveis. Como nós sabemos, as fontes não renováveis são aquelas que, por mais que o termo não renovável, ele poderia ser colocado entre aspas. Por quê? Vamos supor o petróleo. Ele é renovável e não é renovável. Por quê? Ele não é renovável pelo fato de que o tempo necessário para gerar o petróleo é questão de milhões e milhões de eras, são eras geológicas, né? Então, de qualquer forma, ele é renovável, porque se hoje, vamos supor que haja um terremoto, um maremoto, alguma coisa assim, e a parte de árvores, né, matéria biológica, ela vai ser depositada debaixo de alguma crosta, a partir por milhões e milhões de anos, vai ser formado novamente o petróleo. Obviamente, a gente tem que lembrar que tem algumas condições, né, de pressão, de tempo e outras coisas, mas ela é renovável. Porém, como o tempo necessário para isso é muito grande, a gente classifica ela como não renovável. As fontes renováveis são aquelas que a gente consegue produzir com facilidade. Um grande exemplo disso, e o Brasil é carro-chefe, são os biocombustíveis, derivados de oleaginosas, tá bom? Falaremos então de energia cinética. Com relação ao termo inicial, pessoal, questão de energia, alguém quer fazer algum comentário ou alguma pergunta? No caso, energia, pode-se dizer, então, que ela é meio que sinônimo de força, né? Sim e não. Por que sim e não? Porque se elas fossem iguais, elas teriam a mesma unidade de medida para medi-las. Força a gente mede em newtons, energia a gente mede em joule. Então não são iguais. Mas uma complementa a outra, porque não existe força sem energia. Se para você aplicar uma força, você precisa de quê? De energia. Só que a energia não depende da força. A força depende da energia. Então, elas estão intrínsecas, na realidade, a força está intrínseca à energia, porém, a energia não está intrínseca à força, assim, grosso modo explicando, entendeu? Mas, sim, a gente pode ter uma equivalência, algo que esteja parametrizado, né? Vamos usar um termo um pouco mais difícil. Mas é basicamente isso, Marcos. Deu para compreender, Marcos? Ou você tem alguma outra dúvida com relação a isso? Não ficou claro? Não, entendi, de boa. Beleza. Marco Antônio, quer fazer uma pergunta? Esses dias eu postei um vídeo lá no grupo, né? Um vídeo de uns brinquedos de físicas. Aí tem um lá que eu achei bem interessante e cai bem nesse conceito que a gente está estudando aqui, que é um simulador de movimento constante, né? Que é uma bolinha, que eu não sei, não tenho certeza, que eu não consegui ver naquele vídeo lá, se a bolinha em si era um ímã, ou se era a parte de metal que ela passava era um ímã, que ela tinha uma certa bacia, descia e ela passava por uma espécie de rampa e era jogada para cima de novo,
na bacia. Aí, Entendi. pelo que a gente viu no vídeo ali, aquele movimento é constante. Eu Sim. assumo, né, pensando aqui, que em dado momento esse movimento deve parar por causa do atrito, né? Que a força Sim. dissipadora ali deve demorar algum tempo. Aí eu não sei, né? Depende das constantes aí. Mas é isso mesmo? Sim. O que ocorre? Quando você vai lá para a segunda lei da termodinâmica, ela vai dizer que não existe um movimento perpétuo. A energia depositada no sistema, ela não pode ser convertida completamente em trabalho. Parte dessa energia vai ser dissipada. Com certeza, ali, por mais que o gasto de energia dissipada seja mínimo, ao ponto de você gravar um vídeo aí de 2 horas, 3 horas, 5 dias, 10 horas, 10 anos, não importa. 1 hora ele vai parar. Por quê? Não existe moto perpétuo. Ou seja, não existe um motor que gere energia e essa energia retorne para ele, fazendo com que ele se mova e gere energia novamente. Existe esse conceito que a gente pode fazer. Porém, com o passar do tempo, ele vai diminuir a sua potência, porque a energia vai sendo dissipada com o tempo. Eu já vi isso aí, inclusive, em 2012, quando eu estava trabalhando como substituto aí no Instituto, dando aula no curso de Física, um ex-aluno, né, falou para mim que gostaria de fazer o seu TCC em cima dessa questão de moto perpétuo. Nenhum dos professores quis pegar o trabalho, por quê? Sabia que ele não ia conseguir comprovar isso, porque não existe a segunda lei da termodinâmica, ela veda essa situação. Então, assim, existem muitos brinquedos, tal, igual este aí, o pêndulo de Newton, que ele funciona por algum tempo, mas você depois, posteriormente, você tem que dar um impulso novamente nele. Tranquilo? Mais alguém? Professor, só uma curiosidade aqui. Você falando que o Pode falar. petróleo ele é renovável. Aí eu pensei aqui, o cemitério, um tempo, se ele for soterrado, alguma questão de pressão, ele pode virar um petróleo daqui milhões de anos? Eu vou te falar como leigo. Como o depósito de matéria orgânica e o corpo humano é matéria orgânica, o que ocorre? A matéria orgânica nossa é a carne. Imagina, pensa aí, depois de 10 anos, se você escavar, o que você vai encontrar lá? Ossos, né? Esqueleto. Sim. E aí já não é mais matéria orgânica, entre aspas, né? Então, teria que ter algumas condições muito específicas para que isso pudesse ocorrer. Eu estou falando leigo, eu não sou perito no assunto. Mas, ao meu modo de ver, com corpos eu acho que seria bem difícil. Isso normalmente ocorre com matéria orgânica vegetal, né? Porque ela não tem a decomposição que o nosso corpo tem. Entendi. Outra pergunta aqui. Sim. Todas essas fontes de energia, elas vão servir no final para gerar corrente elétrica, eletricidade? Boa pergunta. Depende da sua vontade. Todas podem gerar. Por quê? A base do funcionamento da geração da energia elétrica é a energia cinética e também a energia magnética. Por quê? Qual é o princípio, exceto de uma usina nuclear, que também funciona da seguinte maneira? Quando você faz girar um dínamo, ele, pela questão, isso aí o pessoal da engenharia civil vai ver na física 3, ela vai gerar uma variação de campo magnético. Essa variação de campo magnético gera uma variação de campo elétrico que gera corrente elétrica. Há alguns séculos atrás, havia uma distinção entre a eletrodinâmica e o magnetismo. Hoje nós temos o eletromagnetismo, que é a luta de grande parte dos engenheiros aí quando está na graduação. Porque quando chega em Física 3, que vê o eletromagnetismo, é bem puxado. É algo muito interessante, mas, na realidade, o que a gente busca hoje, né, a nossa sociedade, é a geração de energia. E grande parte da energia que é consumida é a energia elétrica. E, sim, todas as formas de energia podem ser convertidas em corrente elétrica. Por quê? Como eu falei no princípio, a energia, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, a energia ela é convertida de uma forma em outra. Então, no final, lá na ponta, se a sua intenção é gerar energia elétrica, sim, você vai conseguir gerar energia elétrica. Mais alguém?
Marcos, você ainda está com a mãozinha levantada ainda. Vamos lá, continuando. Vamos falar então sobre... Alguém levantou a mão? Não. Então vamos lá, vamos falar então sobre energia cinética. O que é energia cinética? A energia cinética é a energia relacionada ao movimento. Eu vou tratar ela agora aqui de maneira mais matemática, para a gente compreender a equação, porque a gente sabe do nosso dia a dia que todo corpo em movimento possui energia cinética. O corpo que está em repouso, ele possui energia potencial. Então, a energia cinética, vamos encontrar ela aí por meio da equação do trabalho. Aí está W porque é work, tá? Trabalho em inglês. Como a gente está trabalhando com Halliday-Haskell, né? Que é um autor inglês, a nomenclatura é essa. Então, o trabalho é força vezes deslocamento. Lembrando que força é massa vezes aceleração, e essa aceleração, através da equação de Torricelli, em que vai ficar desta maneira aqui embaixo, a gente substitui essa aceleração pela equação de Torricelli, e aí nós vamos ter que o trabalho massa vezes deslocamento, tá bom, gente? Aqui eu não uso o D. Por quê, professor? Porque D é distância. Quando a gente trabalha com trabalho, a gente usa deslocamento. Lá na aula vocês viram o professor Brescancin fazendo o seguinte: se você pegar algo e ficar o dia inteiro para cima e para baixo com ele, aquilo não é trabalho, aquilo é esforço físico. Gera apenas desgaste físico. Gera trabalho? Só para você, porque para a física não é trabalho. Por quê? Você tem um trabalho positivo, negativo. A soma líquida desse trabalho é zero, porque todo trabalho em um ciclo é zero, é trabalho nulo, tá bom? Então, nem sempre você fazer um esforço significa que você vai estar realizando o trabalho. Portanto, eu não levo em consideração distância, porque se eu levasse em consideração distância, 2 para baixo com 2 para cima seria 4. Então, não é escalar, é vetorial. Tem que ser 2 positivo, 2 negativo para dar zero, tá bom? Então, muito cuidado com esse termo aí. Às vezes, essas coisinhas pequenas, elas levam a problemas enormes. Então, deslocamento em cima, deslocamento embaixo, a gente cancela, sobrando apenas trabalho, massa, velocidade final ao quadrado menos velocidade inicial ao quadrado. Nós vamos aplicar, então, aqui a distributiva. Agora vocês entendem por que o trabalho o material demorou, né? Aplicaremos, então, a distributiva da massa pelas velocidades. Portanto, nós vamos ter aqui o teorema da energia cinética, em que o trabalho é igual à variação da energia cinética. O que é essa variação? É a energia cinética final menos a inicial. Qual é o valor? A soma total é a mesma, independente de mais ou de menos, o resultado líquido vai ser o mesmo, porque a energia não vai se perder, tá vendo? Então, aplicamos a distributiva, nós temos que o trabalho é meio de mvf ao quadrado final, né? Menos a metade da massa vezes a velocidade inicial ao quadrado. Este é o teorema da energia cinética. Olha aqui, ó. Trabalho, aqui a letra tal, trabalho é igual a variação da energia cinética. O que é a variação da energia cinética? Mas é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Agora, olha a diferença. O que é energia cinética? Observe a diferença. Variação da energia cinética e energia cinética. Variação e energia. Energia cinética, portanto, é a relação da massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Cuidado, muita gente esquece este elevado ao quadrado e muitas vezes acha que você, dobrando a velocidade, você vai duplicar a energia. Na realidade, dobrando a velocidade, você quadruplica a energia, porque velocidade é elevada ao quadrado. Já a massa é diretamente proporcional. Se você dobra a massa, você dobra a energia. Exemplo disso, nós tivemos lá nas nossas aulas anteriores, quando eu coloquei um ônibus, uma van e um carro de passeio. Então, a gente percebe que, de acordo com a massa, a gente vai ter uma maior dificuldade, né? Vocês viram que a aceleração era a mesma, porém, a força desprendida para movimentar um caminhão é muito maior do que um carro de passeio. E aí eu faço uma analogia com a pergunta que o Marco fez. Por quê? A força, se a aceleração é a mesma, mas a força é diferente, significa que para movimentar um caminhão com a mesma aceleração de um carro, porque a massa é maior, eu vou precisar de quê? De mais energia. Então, eu não posso dizer que força e energia é a mesma coisa. Não é, mas elas estão interligadas, tá bom?
E aí, gente, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida do Sistema Internacional é o Joule, mas no nosso dia a dia nós temos as unidades diferentes. Exemplo disso, se você pegar... Deixa eu pegar aqui, tá fácil. Se eu pegar um alimento qualquer, vocês vão olhar na parte de trás dele, deixa eu ver se consigo colocar aqui na câmera. Deixa eu abrir essa outra câmera aqui. Ah, mas depois não vai dar para ver. Quem está em casa depois com a gravação não vai conseguir ver isso, tá? O que ocorre? Você vai ver a tabela nutricional. Aí, se você observar aqui, ó, a tabelinha nutricional, você vai ver, olha aqui, ó. Vou tentar focar aqui direitinho. Nossa, tá difícil de focar. Pronto, olha lá, ó. Vocês vão ver que existe uma relação entre a caloria e o joule. Por quê? No dia a dia, e por fatores históricos, e aí lá na termodinâmica, quando vocês tiverem aula de Física 2, vocês vão ver que a primeira teoria de energia foi do calórico. Eu não vou entrar em detalhes, porque a nossa aula já é muito extensa e a gente vai gastar um pouco de tempo. Então, historicamente, pelo termo ser cunhado o termo calórico, utilizou-se o termo calorias, tá? Mas, em homenagem a James Prescott Joule, né? A gente abrasileirou para Joule, na realidade é um sobrenome francês, se pronuncia Joule, mas ninguém fala 2 joules, a gente fala 2 joules, né? Então, o que ocorre? Em homenagem a ele, tá? Que conseguiu fazer este cálculo aí de quanto equivaleria uma caloria em joules. Aí ele encontrou lá uma equivalência, na realidade não é essa equivalência para joules, ele encontrou uma equivalência lá, e aí ficou o quê? Uma caloria seria 4,2 joules, tá bom? Então, só lendo aqui um pouquinho, a unidade de energia no Sistema Internacional, SI, é o joule, representado pela letra J maiúscula. Entretanto, existem muitas áreas da física que utilizam outras unidades mais convenientes. Veja abaixo 3 unidades mais utilizadas, juntamente com a relação matemática com o joule, J, né? E o campo de estudo que se aplica. Primeiro, caloria, símbolo cal, minúsculo, utilizada para estudos de fenômenos térmicos. Em relação ao joule, temos que uma caloria é igual a 4,186 joules aproximadamente. O quilowatt-hora, que é a unidade de energia, né, muito utilizada em dispositivos e sistemas elétricos. Em relação ao joule, 1 kWh equivale a 3,06 vezes 10 a sexta joule. E o elétron-volt, que é utilizado principalmente em estudos relacionados à física quântica, vou representar uma quantidade relativamente baixa de energia em relação ao joule. Um elétron-volt equivale a 1,602 vezes 10 elevado a menos 19 joule. Lá do terceiro ano, quando vocês estudaram eletrostática, vocês lembram que a carga elétrica fundamental de próton e elétron em módulo é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que equivale a 1 elétron-volt. Vamos fazer, então, nosso primeiro exemplozinho de fixação com relação à energia cinética aqui, tá? Diz o seguinte, foi tirado lá do livro de Paul and Tipler. Um pedaço de lixo de 15 gramas tem rapidez de 1,2 km por segundo. Primeiro, qual é a sua energia cinética? Depois, qual passa a ser sua agilidade ou rapidez, né? Se a energia cair pela metade, né? Qual passa a ser sua energia se a sua rapidez ou velocidade ela é duplicada? Então, antes de começar a questão, temos que passar, como as unidades estão fora de escala, né? Fora de escala, não fora de padrão, para o sistema internacional. Então, a equação, energia cinética, massa e velocidade ao quadrado sobre 2. Então, primeiro, qual é a energia cinética? Lá foi dado que nós tínhamos, então, 15 gramas, né? Fazendo a regra de 3, 1.000 gramas é igual a 1 quilo, portanto, nós vamos ter que o nosso valor correspondente é 0,015 quilogramas. E aí, 1,2 quilômetros por segundo equivale a 1.200 metros por segundo. Gente, essa é a conta mais fácil do mundo de fazer. Porque se é 1,2 K metros por segundo, você apenas pega o K, que vale 10 a terceira, e multiplica por 1.000. Muito tranquilo. Na alternativa A, então, fazendo o cálculo, né, substituindo, massa 0,015 vezes a velocidade elevada ao quadrado dividido por 2. Portanto, nós vamos ter que a energia cinética para essa massa de 15 gramas de lixo a uma velocidade de 1.200 metros por segundo, eu não sei quem foi que acelerou ela para chegar a essa velocidade, devia estar dentro de algum avião. Então, a nossa energia cinética é de 10.800 joules. Professor, se eu quisesse essa resposta
em calorias. Como que eu faria? A conversão é de calorias para joule, você multiplica por 4,18, ou normalmente o pessoal arredonda para 4,2. Se você quiser transformar de joule para calorias, você divide por 4,2. Algum comentário, pessoal? Vamos para a próxima, então. A 2, né, pede para a gente calcular qual vai ser a agilidade se sua rapidez é energia à metade, ou seja, você diminui a energia pela metade. Se a sua velocidade, na realidade a velocidade, né, é a metade, nós temos então que a velocidade final, chamada aqui de V', é a velocidade inicial dividido por 2. Portanto, V' é igual a V sobre 2. Portanto, quem é V'? V' vai ser V, que é 1.200 metros por segundo, dividido por 2. Portanto, 600 metros por segundo. Aí agora a gente vai e joga na equação da energia cinética para descobrir qual o valor da nova energia. Então, se a gente dobrou a velocidade, o que vai acontecer com a nossa energia? Ela vai quadruplicar, né? Então, fazendo o cálculo aqui, a gente vai encontrar que o valor da energia cinética é de 2.700 joules. Já na letra C, ele pede qual passa a ser a energia se sua rapidez é dobrada. Eu só fazendo uma correção aqui, na letra B, a energia caiu pela metade. Portanto, o resultado é 1/4 do valor, tá? 10.800 dividido por 4 vai dar 2.700. Agora, sim, vai ser dobrada a velocidade, portanto, a energia vai ser 4 vezes mais. Portanto, o resultado tem que dar aí 42.400, se eu não estou enganado. Então, V' é igual a 2 vezes V. Portanto, V duas linhas, né, que é a nossa segunda velocidade, é 1.200 vezes 2, portanto, 2.400 metros por segundo. Substituindo isso na equação, olha lá, errei um pouquinho nas contas, mas cheguei perto. A energia cinética, portanto, é 43.200 joules. Dúvidas, perguntas, questionamentos ou comentários? Muito tranquilo, né, pessoal? Mas vai piorar um tiquinho. Vamos falar agora sobre o conceito de trabalho. Eu até não gostei muito da divisão da sequência do material do livro. Cada um tem uma forma de trabalhar diferente, né? Cada um acha uma didática diferente. E como eu fiz, não deu tempo de eu preparar da minha maneira, eu segui estritamente, até foi o que a gente combinou, né? Segui passo a passo. Mas eu rearranjaria de uma maneira diferente. Então, ele começou com energia cinética, agora vai para trabalho. E aí, depois disso, ele vai falar do trabalho com a energia potencial gravitacional e trabalho com a energia elástica. Então, a minha forma de ver, eu trabalharia primeiro esses conceitos de energia, para só depois inserir o conceito de trabalho dentro da questão da energia mecânica. Então, trabalho de uma força. Então, você imagina que está se sentindo meio gordinho e deseja emagrecer. Você que é uma pessoa como expert, que vos escreve, preguiçoso, então, é sempre um bom incentivo. Então, dessa forma, todos nós cometemos o erro de chamar aquela pessoa bem mais forte, né, que já malha há algum tempo, para fazer o exercício. O que o cara fez? Sugeriu o cara que está começando agora puxar uma pedra gigante. É como aqueles caras que faz crossfit, se eu não me engano, pega aqueles pneusão bem grande e começa a empurrar, chama um magrelinho para malhar junto com ele. Então, observa a situação aí. Nós temos, então, uma pedra sendo puxada. Se a gente analisar a pedra, a gente sabe que aqui vai surgir, pela terceira lei de Newton, uma força que a pedra faz sobre a pessoa e uma força que a pessoa faz sobre a pedra. Terceira lei de Newton, ação e reação. Temos também a tração no fio, né? Tração na corda. E observe que entre a horizontal 2 vai formar um ângulo θ. E isso faz muita diferença no cálculo do trabalho. Inclusive, a gente vai ver cada situação de cada trabalho com relação à angulação. Então, ele diz o seguinte: repare que a força que está puxando a pedra, na verdade, é inclinada. Então, só seu componente horizontal que está realmente puxando a pedra. A fórmula de trabalho fica daqui para frente como? O trabalho é a força em x, na componente x, vezes o deslocamento. Mais uma vez, está um d de distância. Gente, d minúsculo é distância, tá? Escalar. D maiúsculo é deslocamento vetorial. Então, onde a componente f de x é uma componente da força realizada pelo trabalho. Normalmente, em algumas situações, você vai ter que decompor as forças. Isso aí a gente já aprendeu, né? Lá na questão, quando a gente trabalhou vetores, você vai ter que decompor
essa força em Y, essa força em X, e quem vai ser o trabalho? Vai ser o somatório das forças. Aqui, neste caso, a gente começa com uma única força, mas poderia ter N forças, com N componentes. Obviamente, esse não é o intuito deste momento, né? Mas você tem que pensar que pode chegar a alguma situação que você vai precisar fazer isso. O pessoal aí da Engenharia Agrícola e Ambiental vai ter a disciplina de mecânica aplicada, aí de mecânica, se eu não me engano, nesse próximo semestre. Eu até tive a oportunidade de pegar a disciplina, mas eu preferi pegar uma em física, justamente porque a gente vai ter um concurso agora, né, para efetivo, e conta como ponto, né? Eu peguei e migrei lá para física. E aí o que ocorre? No trabalho, lá na disciplina de mecânica, você aprende a calcular forças. Vamos supor, você está lá lá você está trabalhando numa fazenda, alguma coisa assim, ou também para quem está na energia civil, e tem um vigamento lá, e você tem que calcular as forças que estão atuando sobre aquele vigamento. E dentro disso, o que você quer? A força resultante. Então, você vai ter que decompor todas as forças, né, e encontrar a força resultante. E aí, agora nós vamos olhar os casos especiais. Lembrando, gente, mesmo que eu estiver explicando, se você quiser fazer alguma pergunta, basta levantar a mão, tá? Dentre os casos especiais, o primeiro que eu vou colocar para vocês é quando a força está no sentido do deslocamento. Portanto, força e deslocamento são paralelos. Se eles são paralelos, o ângulo formado entre a força e o deslocamento é zero. Portanto, nessa situação, nós temos um cosseno de zero, portanto, igual a 1. É a força máxima que você vai poder aplicar. Vamos supor que você vai empurrar um caixote. Eu tinha até um exemplo aqui que eu ia colocar ele. Você pode empurrar ele de maneira horizontal ou você pode fazer uma inclinação. A partir do momento que você aprende que a força máxima que você vai conseguir empurrar, porque o gasto de energia é o mesmo, né, gente? Se você vai empurrar com a mesma energia, sabendo que se você inclinar, você vai ter um esforço maior, um trabalho maior, então o que você vai fazer? Vai empurrar horizontal ou vai empurrar de cima para baixo? Obviamente, você vai empurrar na horizontal. Portanto, quando a força e o deslocamento estão no mesmo sentido, nós temos um trabalho máximo, tá bom? E aí a gente chama isso aqui de trabalho motor ou trabalho positivo. Quando a força está na direção, porém sentido contrário ao deslocamento, ou seja, um ângulo de 180 graus, nós temos então que o trabalho é igual menos força vezes deslocamento. Não significa, neste caso aqui, que é uma força negativa, significa que é um trabalho negativo, ou seja, é um trabalho que está sendo dissipativo, é um trabalho negativo, você está perdendo energia. Exemplo disso, neste caso aqui, ó, a pessoa está subindo uma rampa, né? E quem é essa força aqui? Nós estudamos na aula anterior, é a força de atrito. Aqui nós temos a força aplicada, né? E nós temos aqui a força de atrito, tá? Que é uma força dissipativa. E um outro caso, quando o movimento, né, a força é perpendicular ao movimento, ou seja, forma um ângulo de 90 graus. Neste caso, o que vocês acham que esse trabalho dessa força é? Ele é positivo, negativo, ele é nulo? E dentre essas 4 forças que estão aí, qual que representa esse trabalho? Quais são as forças aí? Dentre as 4, 2 delas, 3 delas ou apenas uma? Qual que representa o trabalho exercido por uma força perpendicular ao movimento? É resultante, né? Na realidade, nós vamos ter aqui uma força resultante para frente, uma força de atrito para trás. Então, nós temos aqui, ó, nesse primeiro exemplo, está relacionado à força que está na mesma direção e sentido do deslocamento. Nesse segundo ponto aqui, nós temos essa situação, formando um ângulo de 180 graus. E quem representa a força perpendicular ao movimento? A normal e a força peso, que se equilibram, elas não interferem neste movimento. Tem aplicação de uma força? Tem, sim, a força peso e a força normal. Porém, o movimento está ocorrendo na onde? Na horizontal. Portanto, neste caso, o trabalho dessas forças, força peso e força normal, é nulo, ou seja, eles não contribuem com a realização desse trabalho. Então, qual é o trabalho dessas forças? É um trabalho nulo. Então, o trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo. E uma situação especial, que é normal do nosso dia a dia, que é uma outra forma de calcular o trabalho através do nosso produto escalar, né? O produto escalar ele é feito pelo meio da multiplicação de 2 vetores. Então, olha aqui, ó.
O trabalho é a força vezes deslocamento. Força é um vetor, deslocamento também é um vetor. Portanto, o nosso trabalho o trabalho é o resultado do nosso produto escalar. Lembrando que o produto escalar pode ser escrito como: o trabalho é igual, em módulo, força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo. Então, é como você pegar uma caixa, né, e tentar puxar ela fazendo uma angulação. Obviamente, a gente sabe que nesta situação aqui, o trabalho realizado, a força aplicada vai ter que ser maior, né? Por quê? Porque a gente tem uma angulação para realizar um mesmo trabalho, que é para você tirar essa caixa daqui e trazer para cá. Você tem duas formas aqui neste caso, né? Puxá-lo na horizontal ou inclinado. O trabalho realizado é o mesmo, mas a força que você vai aplicar neste caso vai ser bem maior. Aí vamos fazer, com relação ao termo, o conceito trabalho, alguém quer fazer alguma pergunta? É porque é o seguinte, naquela figura anterior, tá no caso, isso, a corda tá na parte de cima da caixa, né, no caso. Se você colocar, vamos supor que você colocaria na parte de baixo da caixa. Aí, no caso, você ia tirar aquela força normal um pouco dela, né? Porque, no caso, a força estaria levantando a caixa. Seria diferente? Tá mudo. Apresentação. É isso aqui que você imagina? Isso, exatamente. Deixa eu ver aqui. O meu tá mudo? Tá me ouvindo? Agora voltou. Vamos voltar lá. Voltou de novo. Voltou. Pronto, essa situação aqui que você queria. Ao invés de colocar a corda em cima, colocar embaixo? Isso. Estão me ouvindo, pessoal? Então, observa uma coisa aqui. Agora deixa eu inserir outra coisa aqui para você analisar. Olha. Oi? Ctrl C, Ctrl V. Agora, deixa eu colocar mais uma coisinha para ficar mais fácil. Pronto. Aí, Marcos, você mesmo vai me dar a resposta. Dá uma olhada aí para você ver. Qual a diferença entre os dois? Olha, a força aplicada aqui em cima e o ângulo formado entre a horizontal. A força aplicada aqui embaixo e o ângulo formado entre a horizontal. O ângulo teve diferença? Não, aparentemente não. Não, não tem diferença. Por quê? O que você tem que olhar, Marco, é a relação do cosseno do ângulo. Se o cosseno for igual a zero, é a força máxima. Porque o cosseno de zero é 1. É o máximo da força que você consegue aplicar. Então, se você aplica uma força na horizontal, você realiza um trabalho com menos esforço, ou seja, com menos gasto de energia. Independente de você amarrar a corda em cima ou embaixo, ela vai formar uma angulação com o plano horizontal. Independente de ser 0,1, 10, 15, 20, não importa. Você vai estar realizando o quê? Um gasto de energia, entre aspas, desnecessário, né? É a mesma coisa de você querer puxar a caixa para frente e aplicar uma força para cima da caixa. Ela vai se mover? Não, por isso que o trabalho é nulo. Deu para compreender agora esse conceito? Não, agora eu entendi. Por isso é que tem aquela... você falando aí na questão da... Por isso que tem aqui, ó. Na máquina de motores aqui, a gente tem essa regulagem da barra de tração do trator, é justamente para fazer esse tipo de trabalho.
Justamente para isso. Você está vendo como é que a física é bonita nesse ponto aí que você está acabando de me dizer. Quando você pega um conteúdo que você está estudando, que às vezes a pessoa vem para aula para aprender, para tirar nota na prova, você já está entendendo como que você vai aplicar aí no seu dia a dia. Você já sabe que essa angulação na barra de tração vai fazer com que você imprima mais energia ou menos energia para realizar o mesmo trabalho. Pessoal, tá cortando o áudio ou tá normal? Não. Professor, Tá normal. inclusive, aproveitando aqui, você falou que a caixa, se você colocar a força ali no sentido 90 graus, né? Sim. 90 graus do movimento, ela não vai fazer nenhum trabalho, mas isso tudo depende do ponto de vista, né, que você está observando. Não. Porque a força, ela não depende do ponto de Porque vista. assim, se você for falar aqui, se colocar uma força para cima numa caixa, você vai levantar a caixa para cima. Aí você vai estar realizando outro trabalho, né? Justamente, mas aí é que você não percebeu outra coisa, que neste ponto aqui o trabalho está sendo realizado na onde? Na horizontal. Se eu aplico uma força na vertical, qual a contribuição que essa força vai causar neste movimento? Nenhuma. Agora, se a gente falar que o movimento é na vertical, aí a gente já muda de figura. É porque, assim, é aquele passo que o pessoal fala quando lê Bíblia, né? Texto fora de contexto gera pretexto. Então, na realidade, o que você pegou? Você mudou o exemplo. Você colocou a caixa subindo. Nesse caso aqui, a caixa está se deslocando na horizontal. Sim. Era essa questão mesmo que eu queria discutir, que é a questão de... Sim, eu estava discutindo um negócio meio de ponto de vista, mas não é exatamente ponto de vista, é questão do exemplo. Do exemplo. Eu estava querendo entender isso aí. Sim, não, tá correto, corretíssimo. Só que assim, de acordo com o exemplo que está aqui, colocando a moça puxando a caixa para se mover na horizontal, uma força na vertical, ela não vai interferir em nada com relação ao movimento. Mas aí eu faço outra pergunta. Se eu aplicar uma força aqui na horizontal, ela não vai ajudar em nada na questão do trabalho, porque o trabalho aplicado aqui, ele é nulo, tá? Mas com relação à força que essa mulher vai aplicar, vai aumentar, diminuir ou permanecer a mesma? Justifique. No caso, ela permanece a mesma, né? Porque a força que ela vai gastar para deslocar, que ela vai precisar, vai ser a mesma. Tem certeza, Marco? Lembra da nossa aula anterior? Nós falamos sobre o conceito de quê? Não, na verdade, não, né? É mesmo, vai diminuir um pouco o atrito, né? Diminui o atrito. Vai diminuir o atrito. Por que vai diminuir o atrito, Marcos? Porque a força para cima vai descolar um pouco a caixa do chão, aí vai diminuir um pouco o atrito. Vamos fixar o conceito bacana. Sem essa força aqui, quais são as forças que estão neste momento aqui? Normal e peso. Quando eu acrescento essa força, já não existe mais a equivalência entre elas. Lembra que elas se equilibravam? Agora elas não se equilibram mais. Porque além dessa força, eu vou ter então também aqui, além da força normal, eu vou ter uma outra força. E eu vou ter também uma força para baixo, que é a força peso. Então a nossa situação inicial é essa aqui. Essas forças, elas se equilibram. Então, se elas estão equilibrando, ela não contribui com o trabalho. Agora, se porventura eu acrescento uma outra força, já não é mais a mesma situação de antes. Por quê? A força-peso, ela continua a mesma, porém, a resultante da força normal e dessa força aplicada na vertical, ela vai fazer com que haja o quê? Um menor contato com o solo, vai fazer então com que o coeficiente de atrito permanece o mesmo, mas o atrito entre a caixa e o chão vai diminuir. Portanto, o trabalho realizado aqui continua sendo o mesmo, mas a força aplicada, a energia que você vai gastar, vai ser menor. Deu para entender? É como se colocasse uma carretinha embaixo desse... Um exemplo assim? É mais ou menos... É como se você colocasse uma roda ali, né? Vai diminuir, o trabalho realizado é o mesmo, mas a energia gasta, ela vai ser diferente, entendeu? É a mesma coisa do conceito de roldana, você entendeu?
o trabalho realizado é o mesmo. Qual é o trabalho? Levantar uma caixa. Com 2 roldanas, o trabalho realizado é o mesmo, levantar a caixa. Mas a energia é a mesma? Não, a energia vai diminuir, porque são 2 roldanas. Você entendeu? Deu para compreender? Não, eu entendi aquela hora que ia dizer isso mesmo, o trabalho, que ia ser o mesmo. Só que eu não soube explicar eu não o soube trabalho é o mesmo, mas eu entendi perfeitamente. O trabalho é o mesmo, somente a força aplicada que vai ser diferente, tá bom? Aqui, ó, vamos fazer mais alguém, gente? Nós estamos aqui à disposição, gente. Se não der para a gente ver todo o material hoje, a gente marca outra aula, comigo não dá isso, não. Vamos lá, então. Qualquer coisa, gente, a gente faz igual... Se você... Qualquer coisa, a gente faz o seguinte, faz igual o professor lá, a gente divide a aula em 2 partes, tá bom? Então, vamos lá, diz o seguinte, ó. A figura mostra uma bola de massa M rolando, descendo sem orientação numa trajetória espiral ou helicoidal e numa região de campo uniforme G. Então, campo uniforme... O que é um campo uniforme G? Não tem diferença de valor, tá? O valor é constante. Então, o trabalho realizado pela força de contato da parede sobre a bola é, letra A, 0, depende da gravitacional local e da massa da bola, depende da forma da trajetória espiral, o trabalho é positivo ou o trabalho é negativo. Então, tá aí, ó. Esse é o nosso... gente, mas minha mesa digital tá fazendo falta demais, viu? Este aqui é o nosso cone, né? Então, nós temos uma bolinha e ela está num movimento aqui de espiral. E ele quer saber que tipo de trabalho que ele está realizando aí. Aí nós vamos lá. A força de contato da parede sobre a bola nada mais é que a força normal. E aí, para onde que ela vai estar orientada? Da direita para a esquerda, para fora aqui, ó. Porque se é contato, só que aí a gente tem que saber, né? Tem que estar tridimensional, ela pode estar para cá, ela pode estar para cá. O que a gente sabe é que ela vai estar como? Perpendicular ao plano de contato da esfera. Aonde a esfera estiver tocando, ela vai estar formando um ângulo de 90 graus com a superfície. E aí diz o seguinte, lembrando que o trabalho realizado é calculado a partir do produto escalar da força com a trajetória. Em outras palavras, nós utilizamos a equação força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, onde o ângulo entre a trajetória e a força é quanto? Eu acabei de falar para vocês. 90 graus. Portanto, sem dar a resposta, qual a resposta que vocês acham que vai ser do trabalho aí? Positivo, negativo, nulo? Como é que vai ser? Ângulo de 90 graus. Já está escrito aqui, ó, vocês não estão nem lendo, tá vendo? Nulo, né? Quando era Então, ângulo de 90 graus. ué. O trabalho é nulo, porque forma um ângulo de 90 graus entre o movimento e quem? O deslocamento. Então, o deslocamento, a força aplicada é na onde? Para vocês entenderem. A força aplicada é da parede. A única força sendo aplicada é da parede, do cone aí, né? E ela, que força que é? É a força normal. E se ela é perpendicular ao plano, e a esfera está se movendo no plano, então, em relação ao movimento da esfera, a força aplicada, que é a força normal, forma um ângulo de 90 graus. Portanto, o nosso trabalho ele vai ser um trabalho nulo, né? Aí, ó, só para ficar mais fácil, ó. Em todos os casos, a força normal é perpendicular a quem? A trajetória. Você mostrará com algo mais básico se você colocar um plano horizontal. Imagina que aqui é esse plano, nós tiramos um corte aqui é o plano, aqui está a nossa esfera, nós temos a força normal e a força peso. Então, se ele está mostrando dessa forma, ele está colocando aqui o peso para baixo, a normal para cima. E aí continua. A força normal é perpendicular à trajetória, portanto, o trabalho é F vezes o cosseno de 90 graus, portanto, 0. Então, no nosso caso, vai acontecer o mesmo, independentemente de estar inclinado para cima, para baixo, não vai fazer diferente. A força normal será sempre perpendicular à superfície, não importa como ela esteja. Então, podemos afirmar com 100% de certeza que o trabalho realizado pela força normal é 0. Portanto, o trabalho realizado é nulo. A nossa alternativa lá do exercício seria então, a nossa letra A, né? O trabalho é nulo. Vamos falar agora, então, de trabalho e energia cinética, que nós já falamos, mas eu estou seguindo de acordo com o nosso livro. Diz o seguinte, ó, o trabalho da energia cinética está relacionado ao trabalho da força resultante com a energia cinética. Então,
Então, nós temos aqui um trabalho sendo aplicado e o martelo se movendo. Portanto, você está realizando um esforço, né? Está havendo um deslocamento aqui, então tem trabalho, e como tem esse movimento, tem energia cinética. Portanto, o trabalho resultante vai ser a variação da energia cinética, que vai ser energia cinética final menos energia cinética inicial. Portanto, aí ele diz o seguinte, então basta velocidades iniciais e finais de um corpo para saber o trabalho realizado. É importante que o trabalho seja executado por todas as forças que são importantes para a realização desse trabalho. Ele diz o seguinte, que essas forças têm que estar neste mesmo sistema. Aí nós vamos dar uma olhadinha aqui. Imagina, voltando de novo ao plano inclinado. Vamos ver como é que funciona isso aqui. Nós temos, então, um plano inclinado, um cubo aqui, né, uma caixa. Observe que com relação à reta normal, ao plano, né, nós temos uma força normal, nós temos a força peso, e observe aqui, devido a essa inclinação, nós vamos ter também as componentes em X, as componentes em Y, força de atrito. Então, nessa figura, nós temos 3 forças no bloquinho. A força F1, que é a força de atrito, a força F2, que é a força normal, e a força F3, que é a força peso. Este bloco está em movimento? Sim. Justifique. É pela inclinação e o peso, a força-peso, vai puxar ele para baixo? Sim. Uhum. Alguém tem uma visão contrária? Vamos aprender, meu povo? Vamos aí, eu quero um advogado e um promotor agora. O advogado já teve, agora o promotor. Alguém que vai falar contra? No caso, a força-peso não estaria força, tipo assim, o atrito não faria com que essa caixa esteja estática, parada, no caso? Olha a imagem. Existe uma força aplicada? Uma força Não, resultante para frente? Não tem aplicado, então está parado, né? Não. Sim. Neste caso está parado. Por que ela está parada? Quem está fazendo ela parar, já que ela está inclinada? Tá Seria a claríssimo aí na força, imagem. peso e o atrito? Mais ou menos isso. A resposta mais exata seria a força de atrito, né? Porque é uma força no sentido contrário ao movimento normal. Qual seria o movimento normal aí? Seria que ela descesse a rampa. Mas ela não está descendo. Se eu não me engano, foi Marco que falou. Marco, acho que você confundiu com o PX, né? Que aqui, ó, você tem que esquecer essas duas setas. Por quê? Ela só está para você que essa força-peso ela tem que ser decomposta em duas componentes, X e Y. Mas quais são as forças que nós temos? Olha aqui, ó, a força de atrito, F1, a força normal, F2, e a força-peso, F3. Sendo que essa força 3 vai ser Px mais Py. Px vezes cosseno de θ, Py vezes o seno de θ. O corpo está em repouso, por quê? Porque nós não temos uma força resultante para frente. Nós só temos uma força resultante para trás. Nós sabemos que, normalmente, um corpo não sobe sem uma força aplicada. Então, se não tem força aplicada, o corpo está em repouso. Tranquilo? Tranquilo. Olha lá, gente. Então, assim, o trabalho resultante nesse bloco vai ser o trabalho realizado por essas 3 forças. Então, o nosso trabalho resultante é a força de atrito mais a força normal mais a força peso. Portanto, o trabalho realizado pela força de atrito mais o trabalho realizado mais o trabalho realizado pela força normal. Aí agora eu vou falar para você. Eu não entendi, porque o peso dele, nessa imagem, está parecendo que ele é um bloco grande. E se ele chegar a virar, ele não vai escorregar, mas se ele chegar a virar... Então, aí você está usando o mesmo argumento da imagem anterior. A gente tem que se ater não ao nosso conhecimento diário. Neste ponto aqui, vocês lembram, teve uma aula anterior que eu falei com vocês o seguinte, gente,
entre os nossos conhecimentos que a gente vivencia no dia, a gente fez um cálculo lá e o cálculo deu totalmente diferente do que a gente pensava que fosse acontecer. Vocês que acompanham as aulas vão lembrar disso. Eu falei, gente, o que vocês acham que vai acontecer? Você fala, vai acontecer tal coisa. Eu falei, cuidado, nem sempre os nossos conhecimentos teóricos ou empíricos estão coadunam com a realidade, né? Aí eu falei até do método científico, de Galileu e tal, eu lembro como se fosse hoje sobre isso. Então, o que ocorre? Vocês estão querendo que a imagem vire um pouquinho para o bloco descer, mas o que nós vamos nos ater ao que está ocorrendo aqui, ó. Nós temos um bloco com uma inclinação aqui de aproximadamente 30 graus, e que nessa situação, por conta do atrito entre o bloco e o plano, a caixa está em repouso. Se não tivesse o atrito, sim, esse bloco entraria em movimento. Mas existe o atrito e não existe uma força aplicada. Aí eu vou mostrar para vocês uma outra coisa, para vocês verem mais fácil a situação. Eu vou colocar ela aqui, formando na horizontal. Deixa eu ver se vai estar certo aqui na horizontal. Deixa eu colocar ela certinho aqui, para vocês enxergarem o que eu quero mostrar para vocês. Olha aqui, ó. Olha o que foi dito lá atrás, que quando a força está aplicada, formando um ângulo de 90 graus com a possível deslocamento, né? Possível força resultante, o trabalho é nulo. Portanto, existe a força normal, existe a força peso, mas qual é o trabalho da força normal e da força peso? Zero, é nulo. Na verdade, é nulo. Então, qual foi a única força que sobrou aí? Entendi agora, pessoal. É como se fosse um carro parado numa descida e esse carro tá puxado o freio de mão, né? Ele não vai Freio de descer. mão. Nossa, mas vocês estão bacana demais, é isso aí, justamente. Não tem uma força aplicada para frente, não tem ninguém empurrando o carro. A única força que tem é a força de atrito que está fazendo com que esse carro permaneça em repouso. Basicamente, o carro na ladeira, você para e puxa o freio de mão. Eu não ia usar exemplo melhor. Ó, parabéns, bacaninha. Vamos, então, concluir essa parte de trabalho de energia cinética? Então, é sempre bom ficar atento, pessoal, aos sinais dos trabalhos. Como o bloco vai descer, né? Se fosse o caso, como o bloco descendo, já dá para saber que o trabalho da força é positivo. Então, se aquele bloco descesse, seria um trabalho positivo, porque está na direção e sentido do deslocamento. O trabalho da força de atrito é negativo e o trabalho da força normal é zero. Então, olha, resistivo, negativo, força de atrito, nulo é igual a zero, e o trabalho motor, ele vai ser um trabalho positivo. Então, nós temos lá, ó, aqui as componentes. Y, no eixo Y, né, força peso e força normal, trabalho nulo. A força de atrito vai gerar um trabalho resistivo, portanto, trabalho negativo, e se porventura nós tivéssemos um deslocamento daquela caixa, ou mesmo quando houver um deslocamento no força aplicada, vai ser um trabalho positivo. Então, nós temos 3 tipos de trabalho: positivo, negativo e nulo. Sempre. E muito cuidado com isso, tá, gente? Vai ter questões que você vai encontrar o resultado negativo e o trabalho positivo, tá bom? Ou igual a zero. Então, lembre sempre disso. O trabalho é negativo quando nós temos forças dissipativas. Positivo quando são forças conservativas, tá bom? Vamos fazer mais um exemplozinho. Diz o seguinte, pode falar. Professor, a minha dúvida é o seguinte: no caso, o peso, ele não influencia, no caso nas suas componentes PX e PY? Depende do exemplo. Você quer colocar neste exemplo aqui? No anterior, de tipo assim, se no caso o peso fosse maior e aí as componentes ficavam, falar assim, com valores maiores, aí poderia ocorrer de ter esse movimento? Sim.
Pronto, voltou. Bacana aí, pessoal? Professor, não deu para escutar a sua explicação. Sim, eu vou explicar novamente. Você travou na hora. Tá ok. Então, vamos voltar aqui, porque eu estava falando para vocês. Olha, o que ocorre, Kevin? Dependendo da angulação, nós vamos ter uma situação em que a força, né, a força de atrito, ela vai fazer com que esse corpo não entre em movimento, porque a força de atrito vai ser maior do que a componente PY, né? Aliás, PX, neste caso aqui, a componente da peso que vai fazer ela se movimentar, né? Mas dependendo da angulação, que foi isso que você disse, a gente movimentando ela, que ela fique dessa forma, vai chegar num determinado ponto em que a força-peso vai ser tão intensa que ela vai romper a força de atrito, do atrito dinâmico, né? Aliás, do atrito cinético, que foi o que a gente calculou ontem. Lembra quando a gente falou da força mínima para romper o atrito estático? Então, dependendo da angulação que tiver, a gente vai romper. E é por isso que lá na equação do trabalho, é trabalho vezes força vezes o cosseno do ângulo. Porque, na maioria das vezes, a gente trabalha com este corpo na horizontal. Então, dependendo da angulação, sim, entraria em movimento. Aqui, se você observar, a inclinação ela é bem pequena. Aí a gente tem que analisar outra coisa. Vamos analisar vetorialmente. Olha o tamanho deste vetor PX. Olha o tamanho da força de atrito. Eles se equilibram. Então, se equilibram um para frente, um para trás, 0. 0 a 0, empatou, o corpo está em repouso. Poderia estar em movimento? Sim, poderia estar em movimento. Mas neste caso, pela análise minha, né, pela imagem, eu analiso como que esse corpo está em repouso. Deu para compreender? Deu sim. Beleza, vamos lá então, galerinha. Vamos então para o nosso exemplo. 5,43. Uma caixa de 6 kg é levantada a uma altura de 3 metros a partir do repouso por uma força aplicada vertical de 80 newtons. Encontre a energia cinética final da caixa. E aí tá aí, ó. Então vamos então usar o teorema do trabalho-energia. Tem dois trabalhos sendo realizados aqui. O da força da gravidade, que a gente vai calcular, né? Como sendo a força resultante igual à variação da energia cinética. Olha, mais uma vez, uma caixa de 6 quilos, está aqui a caixa, é levantada até uma altura de 3 metros a partir do repouso, por uma força aplicada verticalmente de 80 newtons. Então, encontre a energia cinética da caixa. Então, vamos lá. Calculando, né? Nós vamos fazer o trabalho da força, vai ser a força vezes o deslocamento. Olha aqui, ele já usou um X. Cuidado, tá vendo como é que são as coisas? Porque a caixa está sendo elevada no eixo Y. E aí, se você pega uma resolução desse jeito, você fala, mas como é que é isso? A caixa está se movendo na direção Y. E aqui o cara colocou X. Aqui ele está usando o X como deslocamento, tá bom? Então tá lá, o trabalho vai ser 80, que é o valor da força, o deslocamento é de 3 metros, portanto, para elevar essa caixa aí, vai ser 240 joules. E aí agora vamos calcular o trabalho da força gravitacional. O que é isso aqui? Aqui é apenas o trabalho, tá bom? Trabalho da força aplicada. Agora o trabalho da força gravitacional. Massa, gravidade, vezes altura. Então vamos lá, ó, substituindo, ó, como ela vai da altura de 0 a 3 metros, nós vamos ter então 0 menos 3, final menos a inicial, posição final menos a inicial, de 0 a 3. Então o trabalho da força gravitacional é 6 vezes 10 vezes menos 3. Portanto, o trabalho da força gravitacional é menos 180 joules. Então, o que significa isso? Você aplicou uma força de 240 para elevar essa caixa, mas tem algo roubando a sua força. Quem é? É a força dissipativa, que neste caso vai ser a força gravitacional. Imaginem você segurando uma caixa. No primeiro instante tá bom, né? Imagina depois de 2 horas. O que acontece? Quem é a força que está vencendo? É a força gravitacional, porque a sua força muscular, com o passar do tempo, ela vai se dissipando, mas a gravitacional não. Se você continuar com ele aqui a 3 metros de altura segurando essa caixa, a sua força diminui, a gravitacional permanece a mesma, com o tempo você vai perdendo força, a caixa vai caindo. Deu para compreender a diferença do sinal positivo e negativo aqui, gente? Essa positiva é a força motor, está no sentido do movimento. O sentido do movimento é para cima, tá? E a força negativa é quem está roubando, quem está dissipando. Por isso que o resultado aqui é menos 180, tá? Cuidado com isso também, porque
Normalmente, quando a gente coloca variação de altura, é a altura final menos a inicial. Quem é a altura final? Onde chegou? 3 metros. Quem é a altura inicial? 0. Então, seria 3 menos 0. Daria um resultado positivo. Então, cuidado, muito cuidado. Além dos cálculos, que é o que eu falo para vocês, sem interpretação dá errado. Porque se você levar em consideração só o que você aprendeu, o que é uma variação? O que é um sinalzinho de delta? Final menos inicial. Final é 3, inicial é 0. Então, 3 menos 0 dá 3 positivo. Muita gente erraria uma questão dessa. O resultado que ele encontraria aqui seria 300, 520, tá? Então, ixi, tá rodando aqui. O que foi que aconteceu? Deu bizil aqui. Então tá lá. Voltando aí, ó. Aí tá, vamos continuar. Então, só para que vocês compreendam. Então, eu tenho uma força aplicada positiva, sentido do movimento para cima, 240. Negativa para baixo, ela tem que dar negativa. Então, você vai lá e esquece a questão do delta. Você tem que fazer com que isso aí dê negativo. Por quê? Porque é uma força dissipativa, tá bom? Então, teria com certeza no enunciado, né, lá nas alternativas, a alternativa 520. E aí, se você for na questão da variação final menos inicial, você vai errar a questão. E aí você pega lá o resultado. Então, agora basta aplicar o teorema, né? A resultante é o trabalho da força aplicada e o trabalho da força gravitacional. Lembrando sempre, não tem menos trabalho, é o somatório dos trabalhos. Aí eu vou ter trabalho positivo e trabalho negativo. O trabalho positivo é o da força aplicada, 240, e o trabalho negativo é o da força gravitacional. Então, a nossa força resultante vai ser de 60 joules. Então, como a caixa partiu do repouso, ela não possuía energia cinética nenhuma. A variação da energia cinética, portanto, é de 60 joules. A energia inicial 0, energia final 60. A força aplicada, né, foi de 240. A energia, né, o trabalho resistente aí, ou a força resistente, era de 180 joules. Compreenderam? Tranquilo? Vamos lá, então. Próxima. Vamos falar agora sobre o trabalho da... Vamos fazer o seguinte, gente, ó. Como eu estou bem cansadinho hoje, mas independente disso, nós vamos fazer a parte de trabalho, a parte de potência, eu já tenho lá no canal gravado, e ficou um vídeo bacana, eu vou postar para vocês. E aí, na próxima semana, quando a gente fazer a aula de fixação dos exercícios, no caso da engenharia civil, na quarta-feira, e da engenharia agrícola na quinta, eu coloco um pouco mais de exercícios referente à potência, mas a parte de potência é muito tranquila, tá? Para a gente não gastar mais meia hora, sendo que o vídeo já está lá gravado e o material é o mesmo, tá? Vocês podem até observar aqui, ó, vocês vão ver depois que o material é o mesminho, ó. A aula, então, que vocês vão assistir lá é a mesma aula, tá? E aí as dúvidas a gente tira na nossa aula de quarta e quinta-feira, só para a gente, do slide atual. Só para a gente economizar um pouquinho de energia, né? Dar menos trabalho. Então, vamos lá. Então, esse aqui é só um trabalho específico da força gravitacional. É só um tipo de exercício que a gente vai ver mais para frente. Não tem nenhuma teoria nova. Por quê? A gente já viu isso aqui, né? A força gravitacional, massa vezes gravidade vezes altura. Se é força, né? Força, aqui nós vamos ter a força gravitacional mgh. Então, o nosso trabalho aqui vai ser massa, gravidade, altura. Aí aí aqui vai entrar em contradição com o que o Marco perguntou aquela hora. Professor, trabalho e energia é a mesma coisa? Você entendeu? Olha aqui como é que está a especificação aqui, ó. O trabalho vai ser igual a quem? A força gravitacional. Não que energia, não que trabalho seja igual à força, mas um complementa o outro. Deu para ver aí, Marco? Portanto, olha aqui, ó. Mas aí tá, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Ele diz o seguinte, ó: o trabalho da força-peso só depende da mudança de altura do corpo quando ela está descendo. Olha aqui, isso aqui também é o trabalho da força-peso, né? Porque está atraindo aqui, né? Terceira lei de Newton. Agora, o que que ocorre? Isto aqui, essa primeira imagem, representa a força-peso? E a segunda imagem, qual das duas? Ou as duas representam o trabalho da força-peso? As duas representam ou apenas uma representa? Apenas uma, né? Qual? A da árvore.
E por que a outra não representa? Porque não tem o movimento, não é? Vamos Não é que a outra representa o campo gravitacional e a outra como tem um corpo em movimento, que seria... O que a Kevin falou? Não é isso, não? Vamos fazer igual o GPS. Vamos redimensionar a rota. Aqui nós temos o quê? Terceira lei de Newton. Ação e reação, né? Por isso que o corpo mantém movimento. Este corpo aqui, Kevin, é um satélite geoestacionário. Ele está sempre em queda livre. Mas por que ele não cai na Terra? Porque nós vamos falar sobre isso no capítulo 10, tá? A força centrípeta e a força centrífuga faz com que este corpo fique num movimento oscilatório não, circular constante. Então, ambos os corpos estão em movimento. O que ocorre aqui? A situação da diferença é o seguinte, que quanto mais próximo da Terra, mais a força gravitacional vai ser intensa. Aqui nós temos a aceleração gravitacional, aqui nós temos também, né, a aceleração, mas mais voltado para essa força gravitacional. Então, assim, grosso modo, as duas situações representam. Aí o que ocorre? É porque, assim, você tem que observar que aqui é um movimento circular, aqui é um movimento retilíneo. Mas ambas nós vamos estar tratando o quê? O trabalho, massa, esse satélite tem massa, gravidade, ele está exposto a uma gravidade, e altura, sim, normalmente os satélites estacionários ficam em aproximadamente, se eu não me engano, 180 km de altura. Agora, pojamente, eu dei aula sobre isso esse ano, mas não lembro. Mas em ambos os casos, sim, viu, Kevin? Eles representam, sim, o trabalho da força. Mas é como eu sempre falo para vocês, às vezes eu faço algumas perguntas que muitas vezes trazem respostas assertivas diretamente, outras estão bem próximas e outras estão no meio termo. Mas é para quê? Gente, o conhecimento, ele não é formado apenas dessa maneira, do professor apenas falar e você ir engolindo. Pensa comigo. Igual o Kevin fez aí agora. A partir do momento que você fala, você ouve, é uma forma de você produzir conhecimento. Quando você indaga, você produz conhecimento. Quando você apenas absorve, é como se você estivesse filmando alguma coisa. Você só está filmando. A partir do momento que você para de assistir a aula, grande parte desse conhecimento ele vai ser perdido. Então você pode ter certeza, as pessoas, isso eu não estou jogando, não é indireta, gente. Isso é constatação, tá? Eu tenho 15 anos de sala de aula, graças a Deus, isso aí é constatação. O aluno que, durante a aula, pergunta, escreve, ele aprende mais do que o que só pergunta. O aluno que não pergunta e não escreve, ele aprende bem menos, exceto se a pessoa for bem autodidata, né? Mas, de qualquer forma, ela vai ter que escrever e vai ter que ler. Então, isso é comprovado. Eu faço isso com relação ao estudo, tá? Quando você participa da aula e vai anotando, fazendo rascunhos, você aprende mais. Se você pergunta, você aprende também. Agora, se você só assiste a aula, está relacionado com a questão da memória. Vocês podem até procurar na internet, isso aí tem dados científicos com relação a isso, tá bom? Então, por isso que eu estimulo vocês, por mais que tenha hora que algumas perguntas trazem algumas contradições, mas não é para colocar vocês em dificuldade, não, tá? É para vocês aprenderem. E aí eu vou fazer uma pergunta. Olha lá, o trabalho da força só depende da mudança de altura do corpo quando ela está descendo, não é? O movimento da força-peso não é sempre para baixo? Aí ele pergunta, mas por que é positivo e quando a diferença de altura é negativa? Aí vamos lá para a resposta, para a gente não atrasar muito. O que ocorre? Ó, o trabalho é calculado por F, força, deslocamento, cosseno do ângulo. Aí quem vai ser F aqui, ó, F, deslocamento, cosseno do ângulo. Se você pegar esse F aqui, vai ser quem? Massa, gravidade vezes altura, né? Que é peso, né? Peso vezes altura. Então, nós temos massa, gravidade, altura e cosseno do ângulo. Quando ele está caindo, o vetor deslocamento está para baixo, assim como o vetor peso. Desta forma, o ângulo θ é igual a 0, assim como o cosseno de θ é igual a 1, a resultante só vai sumir o cosseno aqui, mgh. Portanto, nós vamos ter, então, positivo. Da mesma maneira, quando o corpo estiver subindo, o trabalho da força vai ser menos mgh. Por quê? O cosseno do ângulo vai ser de 180. O cosseno de 180 é menos 1. Então, independente do corpo estar subindo
ou caindo, porque a gravidade é a mesma, tanto para quem está subindo quanto para quem está descendo, né? A única diferença é essa: quando o corpo está caindo, forma um ângulo de zero, cosseno de zero é 1. Quando o corpo está subindo, forma um ângulo de 180, cosseno de 180 é menos 1. Então, a única coisa que onde H é o quanto a altura mudou. Então, H só vai mostrar o desnível. Então, a altura não importa nessa situação do trabalho. O que importa é se o corpo está subindo ou se o corpo está descendo. Pergunta com relação a isso? Lembra que eu gosto que vocês participem. Não, tá tranquilo. Beleza. Então vamos lá. Diz o seguinte: Paul and Tipler de novo. Uma caixa de 6 kg é levantada de uma altura de 6 metros a partir do repouso de novo. Não é outra. A partir do repouso por uma força aplicada vertical de 80 newtons. Encontre o trabalho realizado sobre a caixa pela gravidade. Então, a gente vai pegar de novo, né, a definição. Olha aí, ó. Olha aqui o sinalzinho negativo. Por quê? A caixa está sendo levantada. Lembrem disso, viu, gente? Para cima, 180 graus. Aí você fala, professor, mas falou que é no sentido do movimento. Gente, quem determina o sentido do movimento não é o enunciado, é a orientação da trajetória. Para onde está a orientação da força-peso? Para o centro do planeta. Então, a orientação é sempre para baixo, tá bom? Então, como a orientação é para baixo e a caixa está subindo, ela está indo de acordo com a orientação? Não, ela está no sentido contrário à orientação. Portanto, sinal negativo. E aí nós vamos ter a força da gravidade vezes ΔY. Quem é esse ΔY aqui? É a nossa variação da altura, né? Porque é a variação do deslocamento em Y. Então, achando primeiro a força da gravidade, força é massa vezes aceleração, né? A massa aqui é de 6 kg, a aceleração 9,81. Portanto, nós temos aí uma força gravitacional de menos 59,8. Então, como a gente já sabe a questão do deslocamento, o deslocamento foi de 3 metros, basta então a gente fazer a substituição. A força é de 59,8, está aqui, na direção do vetor unitário J, o deslocamento também, nessa mesma direção, ou seja, no eixo Y. Fazendo a multiplicação, nós temos que o trabalho para elevar essa caixa a uma altura de 3 metros é de 176,7 joules em módulo. Em que direção? Para cima. Quem me mostra isso? O sinal negativo. Se fosse positivo, a caixa estava sendo abaixada. Dúvidas, perguntas, comentários? Vamos então para o nosso último de hoje. Trabalho realizado pela força elástica. Então, assim, a força peso e, aliás, a força gravitacional e a força elástica são dois tipos de força que armazenam, né? Quando a gente fala que nós temos uma força, uma energia, no caso aqui, energia potencial, significa que o corpo está armazenando uma forma de energia. Vamos supor Kevin. Kevin tem o potencial para ser pianista, mas o pai dela ou ela não tem condição para comprar um piano. Kevin vai ser pianista? Provavelmente não, mas o potencial está dentro dela. Hoje ela está tentando o quê? Fazer com que o potencial de engenheira venha a surgir. Ele pode surgir ou não. Hoje está no segundo período. Pode ser que lá para o oitavo você desista. Não quero que isso ocorra. Mas a questão de potencial, lembra que é uma energia que está armazenada. Ela pode vir a acontecer ou não. Então, no caso de uma mola que está no seu estado normal, né, na posição de equilíbrio, ela tem uma energia que é armazenada. Se você comprimir ou destender a mola, você vai continuar tendo essa energia. Como assim, professor? Neste caso aqui, qual a energia que tem nela? Zero, porque ela está nessa posição aqui, não foi distendida nem comprimida. Aí eu puxei, aqui ela está numa posição de equilíbrio, está parada. Tem energia, essa energia é proporcional a quem? A deformação da mola. Pode aumentar, como pode diminuir. E aí nós temos a lei de Hooke, né? Que fala da energia potencial elástica. Energia é kx ao quadrado sobre 2. K é uma constante elástica, que vai depender do tipo da mola, da espessura, das características dessa mola. X a gente chama de elongação, né? Que é a deformação da mola. Deformação não é quando você dá um soco e amassa, não, viu, gente? Deformação significa comprimir ou esticar.
Então, você vai observar o seguinte, que obedecendo à lei de Hooke, ou seja, ela não rompendo a lei de Hooke, né, que a lei de Hooke estabelece? Que para parâmetros normais, essa mola vai estender e vai voltar. Só que quando que rompe a lei de Hooke? Imagina quando você pega uma mola de caderno e puxa ela demais. Se você ficar brincando, ela vai e volta, vai e volta. Se você romper ela demais, o que ocorre? Ela não volta mais. Então, ali já não vale mais a lei de Hooke. Então, ali é para energia. Nós podemos calcular a força aplicada também. F é igual a Kx. K é a constante da mola, X vai ser, então, esta elongação. Então, nós temos aqui, ó, um sistema em equilíbrio. Aqui já é um sistema massa-mola. Se você comprimir, você vai ter uma energia armazenada. De onde que veio essa energia? Do agente externo, que aplicou uma força, né? É a nossa força aplicada. Tanto é que eu nem vou falar sobre essa parte de força aplicada, viu, gente? Porque nós já falamos tanto sobre isso. Hoje, né? Seria chover no molhado. E também quando você alonga a mola, você também está armazenando energia nela, tanto comprimindo quanto destendendo. Vamos supor, se eu comprimir a mola em 10 centímetros e esticar a mola em 10 centímetros, a energia armazenada é a mesma ou é diferente? Energia Kx ao quadrado sobre 2. Se eu comprimir 10 ou destender 10, a energia é a mesma ou é diferente? Eu acho que é a mesma. Sim, é a mesma. Porque o tamanho da mola não influencia no resultado. O que influencia é a elongação, a compressão ou a distensão, tá bom? Então tá certinho. Então tá aqui, ó. E esse resultado, gente, pode ser positivo ou pode ser negativo. O trabalho, né, realizado aqui pode ser positivo ou pode ser negativo, como pode ser também nulo. Imagina um sistema massa-mola que fique oscilando, né? Lógico que um sistema ideal, que ele fique oscilando sempre na mesma direção e sentido, constante. Então, aquilo ali vai ser o quê? Um trabalho nulo, tá bom? Então, olha aqui, ó. Força elástica é Kx, energia elástica Kx ao quadrado sobre 2. Lembrando que a gente pode fazer esse cálculo também por meio da análise gráfica, né? O trabalho também é numericamente igual à área. Neste caso aqui, nós temos um triângulo, né? Base vezes altura sobre 2. A base, quem é aqui? É x, né? Que é a elongação. A nossa altura é kx. Então, base vezes altura, kx. X vezes x, x ao quadrado, dividido por 2, né? Porque aqui o nosso triângulo. Então, a gente pode obter também o trabalho como sendo numericamente igual à área. Vamos fazer, então, o nosso exemplozinho aqui. Diz o seguinte. O apresenta um elevador. Nossa. Um elevador, tá, deixa eu só justificar para vocês. Este material que eu utilizo, gente, é muito trabalhoso criar aula. Igual quando eu faço, vocês veem que o início da aula, vocês podem olhar pelo material depois que o início da aula é meu. Já no finalzinho aqui agora, quando o tempo apertou, eu fui lá e copiei do material que eu sempre tiro, tá? Para andar mais rápido. Então, como é um material americano, que foi convertido para o português, às vezes tem esses erros aqui, mas é por causa da conversão direta, tá? E aí o pessoal não revisa, às vezes fica essa confusão aqui. Mas nesse trabalho em ANP aqui, gente, é muito complicado você criar material todo dia, é muito desgastante. Então, diz o seguinte, o exercício apresenta um elevador que se movimenta sem atrito. Observe que não tem atrito. Preso a seu teto, encontra-se um dinamômetro. Deixa eu colocar mais um peso aqui nesse dinamômetro, gente, para ficar bem bacaninha. Mas falei, professor, que perde tempo. Aí, eu gosto das coisinhas assim, bacaninha. Então, vamos lá. Encontra-se um dinamômetro que sustenta o seu extremo inferior, um bloco de ferro. Tá aqui. O bloco pesa 20 newtons. Aí, lembrando, na hora que você chegar lá, gente, qual é o seu peso? Aí vocês respondem em newtons uma hora, para ver o que a pessoa vai dizer. Aí vai falar, hã? Então, mas o dinamômetro marca 25 newtons. Considerando que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, podemos afirmar que o elevador pode estar o quê? Gente, a resposta é clara, é óbvia. Pensa aqui comigo. O bloco pesa 20 newtons. Só que o dinamômetro está marcando 25. O que está acontecendo com o elevador? Ele está em repouso? Está descendo?
Está descendo com velocidade constante, está descendo em queda livre, está descendo com movimento rápido de 2,5 ou está subindo? O que vocês acham? Conceito do dia a dia. A massa aqui pesa 20, mas aqui está marcando 25. O que está acontecendo? Põe no chat aí, vamos lá. Cada um aí, dá uma respostinha aí. Vocês têm um minutinho. Marca 1, 2, 3, 4 ou 5, por favor. Pode chegar, eu não vou falar a resposta de vocês, não aparece na gravação depois, tá? Eu só vou olhar e fazer o comentário. Vamos lá, galerinha. 1, 2, 3, 4, 5. Vocês estão me ouvindo, né? Sim, tá ouvindo. Acho que parece que ninguém vai arriscar, né? Vamos lá fazer a resolução então. Eita, porra danada. Então vamos aqui, gente, ó. Apesar de não ser enunciado, temos que considerar que neste problema aqui, o bloco de ferro está em relação ao homem que se encontra dentro do elevador. Como os outros problemas, relacionar a força, usaremos então a segunda lei de Newton. Mas antes de partir para a resolução, temos que entender como funciona o dinamômetro. O que significa dinamômetro? Vocês sabem que tem uma unidade de medida para força também chamada dina, tá? O dinamômetro está marcando 25 newtons. Dinamômetro é do que a mola, né? É um material que tem mola com um gancho que vai estar aferindo, assim, se a palavra correta é essa, aferindo a medida do peso por meio da elongação dessa mola, onde a constante da mola é conhecida assim, usando a lei do gancho. Na realidade aqui vai ser então a lei de Hooke, né? Podemos sempre relacionar a deformação da mola, para você ver, de lei de Hooke aparece lei do gancho. A deformação da mola com força aplicada no gancho aqui na extremidade. Podemos agora fazer o diagrama do corpo livre. Então nós temos a força peso para baixo e a força elástica para cima, tá? Aí ele continua, vai lá, ó. O módulo da força elástica é, segundo a baixa relação da terceira lei de Newton. O gancho do dinamômetro aplica no bloco de ferro a mesma força que o bloco de ferro aplica no gancho que está prendendo o peso. Então, nós temos a relação aí, ó, força é massa vezes aceleração. Quem é a força? É a força resultante. Força resultante vai ser peso para baixo, força elástica para cima. Fazendo a substituição, peso é 20, menos força elástica, que é 25, que é igual massa, que é 20, a aceleração a aceleração aqui, 10. Portanto, nós vamos ter, então, que a aceleração da gravidade, a aceleração do conjunto, é de menos 2,5. Então, como deu negativo, o bloco está... Cadê, gente? O bloco está funcionando como nossa suposição errada. Aceleração igual a 2,5. Aí nós vamos lá para ver na alternativa. Subindo. Olha aqui para você ver. Ó. Só para vocês entenderem o que aconteceu. Eu tenho aqui um bloco. Se ele estivesse descendo, a elongação da mola ia diminuir. Pensa aí, faz uma guedança aí, faz um experimento mental. Você mesmo, na sua mente, pega uma mola, coloca um peso embaixo e puxa para cima a mola. O que vai acontecer com a mola? Ela vai aumentar, distender. Agora desce rapidamente. O que vai acontecer com a mola? Ela vai comprimir. Então, a marcação do dinamômetro está relacionada com elongação e também com compressão. Se comprimir, diminui o valor. Se destender, aumenta o valor. Então, o que vai acontecer com o valor? Que deveria marcar 20 com o elevador em repouso, ele está marcando 25. Então, significa o quê?
Porque o elevador está subindo ou descendo? Subindo. Por quê? A mola está aumentando. Porque como ele está subindo, está gerando uma força para baixo, a força peso para baixo, tá? Se ele estivesse descendo, ele iria tentar equilibrar a força elástica com a força peso. Como a força peso está para baixo e a elástica para cima, a gente vai ter essas forças cada vez mais sendo o quê? Diferentes. Então a gente tem que o elevador está subindo. É isso aí, então, pessoal. Este é o resultado, letra E. Ixi, não deu nem para configurar o final, olha como é que ficou. Então, galerinha, a nossa aula de hoje com relação a trabalho e energia, a gente vai encerrar aqui, porque nós já temos aí mais de, quase 2 horas de aula, mais de 1h30, 1h40 minutos. Aí o que ocorre? A aula com relação, o conteúdo com relação a... Não, conservação de energia eu já falei, não vou usar isso daqui não. O conteúdo relacionado à potência, ele vai estar lá, eu vou postar para vocês, mas tem lá no meu canalzinho lá do YouTube, mas eu vou postar lá para vocês na classe, o link, e também lá na sala. E aí vocês vão ter essa aula aqui, bacaninha aqui, essa aula aqui gasta uma meia hora. Para aguentar mais meia hora, didaticamente, é desinteressante. Pessoal, se alguém quiser fazer algum comentário, tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, eu estou à disposição. Se não, nós encerramos aqui a aula, ou se alguém tiver, tem gente que tem um pouco mais de timidez, pode esperar os demais saírem da sala e fazer a pergunta no final. Se não, mesmo esquema de sempre, nome completo, EC para Engenharia Civil e EAA para Engenharia Agrícola e Ambiental. Agradeço a participação de todos. Até a nossa próxima aula. Nesse momento, então, vou encerrar a gravação referente à semana 7, fórum da semana 7, conteúdo referente a trabalho e energia para os alunos da Engenharia Agrícola e Ambiental e também Engenharia Civil. Até a nossa próxima aula.